Então, para começar o programa de hoje, a gente vai conversar com a psicóloga Marília Faco sobre um momento de transição muito importante da mulher. Mudei, tenha um filho. Quanta coisa que acontece na nossa cabeça, né, Marília? É um momento muito gostoso, né? Não podemos negar, mas que ocorrem mudanças, ocorrem sim, Joana. E a gente tem percebido, assim, as mulheres querendo pensar na questão profissional, não abandonar, então tem muito esse mito da supermãe e da supermulher. E a gente percebe que muitas acabam tendo uma certa ansiedade em relação a isso. Então é interessante que você vá revendo os seus valores, que você comece, se você pretende voltar ao mercado profissional, que você comece a reorganizar a sua rotina, a pensar sobre isso, sobre os cuidados que você vai ter com a criança, pensar também em não super proteger esse bebê. Então, se você decidiu abrir mão da sua profissão por um tempo, cuidado com essa super proteção, né? Buscar o apoio do parceiro. É porque até isso muda, né? Até o relacionamento do casal muda, né? É uma nova configuração, né? É verdade. Antes a gente tinha mais independência, então eu podia fazer uma coisa que eu queria sem ter que me preocupar com um terceiro ali, né? Não, e o tempo, né? A gente passa a não ser realmente mais donos do nosso tempo, né? É absolutamente dedicado ao bebê, principalmente, né, nos 3, 6 primeiros meses, né? A relação com os amigos também, né? Antes a gente tão solícito para sair, para ter festa. Sem horário para voltar. Sem horário para voltar, né? Então realmente muda muito tudo, né? E é interessante assim que você sempre pense em meio a esse turbilhão, com o bebê chegando, a rotina apertada, que você procure sempre um espaço para fazer alguma coisa para você. Isso é importante. Né? Então assim, confiar no seu parceiro para deixar essa criança com a avó, com a babá, com um cuidador, para você ter um tempo, primeiro, que isso facilita a quebra dessa simbiose, né? Você, o bebê e você. E você começa a retomar algumas das suas atividades que às vezes fica um pouco complicado ali na rotina, mas é interessante para você ir retomando você, né? Verdade. Planejar o seu futuro profissional e lembrar dessa questão. Supermãe e super profissional é uma coisa que está muito em voga na nossa sociedade hoje. Então a gente tem que fazer uma escolha, né? Então abrir mão um pouco talvez da profissão para se dedicar mais à criança e depois planejar esse retorno ao mercado de trabalho, mas sempre atento a quê? Que as mudanças acontecem e que a gente precisa se reorganizar dentro delas para conseguir ter um manejo com a criança, um relacionamento com a criança o mais saudável possível. É verdade. E muitas vezes a gente descobre uma força que a gente nem sabe que tem, né? Ou então o contrário, a gente acaba mordendo a língua muitas vezes de coisas, fala, eu não faria isso. Aí quando a gente tem um filho, a gente acaba fazendo igualzinho, né? E realmente são tantas coisas que acontecem que fica até difícil, né? A mulher pode ficar realmente um pouco confusa, pode até acontecer uma certa depressão, talvez. Sim, mas por isso que o apoio do parceiro é bom, né? O apoio de você poder dividir, de conversar. Esse tempo que você tem para sair sem um bebê, encontrar suas amigas, as pessoas que estão próximas a você para dividir, né? Se você tem alguma questão que você acha que você precisa dividir, por que não? Não precisa ser supermãe, você não precisa dar conta de tudo, né? Você pode dividir essas coisas com outras pessoas. E por que não, Joana? Com certeza. Né? Eu acho que é mais essa questão de você pensar como você vai dar conta dessa nova rotina e se adequar a ela. E também dar o exemplo, né? Isso é muito importante. Certeza. Principalmente quando a gente está educando a criança, como é que a gente pode querer alguma coisa dela se a gente também não dá o exemplo, Nós né? somos referências para eles, sempre. Para sempre, né? E é sobre isso que a gente vai ver agora uma matéria especial que a gente preparou para você, um fórum entre os pais sobre dar o exemplo. É complicado.